de você, tudo para você, Jesus. Pai, gente, tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus. Hoje aí uma live aí, né, marcada. Esperando a varoa de Cristo aí. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a irmã que vai fazer a live com a gente hoje? A Marcela. Cadê turma, Marcela? Pastora. Pronto, ela chegou aí. Paz, Olá! a paz do Senhor. Tudo bom, paz? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora? Tudo bem. Não, senhora não, João. Aí tu quebrou. Eu sei que adolescente me chama de tia, de senhora, mas bonitinho. Tô aqui esperando, vendo só você comendo. Acabou de sair do culto, né? Acabei de chegar aqui no culto, hoje lá na Ah, nossa igreja. Hoje eu preguei, né? E aí acabou o culto. hoje é dia de vigília, né? Hoje o manto vai ser forte. Eita, Glória! E a senhora, como que tá? Tá bem? Graças Tô a bem, Deus, tá graças a tranquilo. Deus. Tô aqui nos Estados Unidos, né? Que são 10 horas, 10h10. O pessoal tá me chamando. Falei, cadê? Falei, tá chegando, calma, gente. É que eu não Chega. tenho culto aqui, mas você tem aí, né? Oi, não entendi. Hoje eu não tenho culto aqui, mas você tem. Ah, tá. A gente tem aqui, na terça-feira, eu prego aqui, o culto na nossa igreja, no nosso ministério, e toda terça-feira é eu que ministro. Uau, que A gente bem. tá ministrando lá. E acabei de chegar aqui em casa para correr para poder fazer a live. Que bonitinho. Prazer te conhecer. A gente não sei, a gente só se conhece pela internet, né, João? Só via Instagram, né? Eu não te eu te conheço há pouco tempo, aí eu fui falar com a minha mãe, ela assim, nossa, mas eu já conheço esse menino, minhas tias todas te conhecem. Ele é uma bênção. Eu falei, meu Deus, é que é tanta gente. Às vezes, Comecei a ver as coisas que você faz, que alegria, que alegria. Ver você amém, é um prazer. sendo usado por Deus, né? Amém, é um prazer estar aqui, né? Justamente. Chamar de com você. Você, Você, lógico, ó, lógico, tudo justamente com você. Eu acredito que Deus tem muitas coisas preparadas para essa noite, né? amém, amém. Tá juntando duas grandes nações, né? Como o Brasil e também a América. E eu Uhum. acredito que tanto tem, né, pessoas aí desse lado, né? Quanto do nosso lado, né? Tanto do Brasil, da América, do mundo, né? É verdade. Eu acredito que tem pessoas desse mundo inteiro aí, né? Desde o Brasil, né? Então é um prazer estar aqui. A gente fazendo, na verdade, o que eu mais amo fazer, né? A palavra, pregando a palavra de Deus.
Eu acredito, eu não chamo isso de responsabilidade, eu chamo isso de prazer, né? Para Uhum. mim é um prazer estar, né, pregando a palavra de Deus, pregando. E quantas pessoas, às vezes, as pessoas querem. Eu até dei uma palavra no meu Instagram esses dias, que Moisés, ele pega e levanta a bandeira do seu ministério e diz que o nome do seu ministério seria O Senhor é Minha Bandeira, né? É desse... E eu até comentei, eu até trouxe uma aplicação para o povo, né, que às vezes as pessoas têm um chamado, têm um compromisso com a obra, mas às vezes elas enterraram o seu chamado, enterraram aquilo que Deus propôs para elas para poder fazer na obra, né? E Uhum. as pessoas que receberam o dom de pregar, receberam o dom de cantar, mas não ativaram ainda esse dom, né? Uhum. Uma aplicação para o povo levantar a bandeira do ministério, né? Se você foi chamado para pregar, eu acredito que você tem que ter um prazer de pregar. Se você É, foi chamado para cantar, você tem que ter o prazer de cantar, é, porque se Deus te deu é porque Ele sabe que você é capaz o suficiente, né? Para poder levar até o fim. é isso aí. Essa daí que se a senhora quiser dar uma palavra rápida, dá um Sim. oi, pessoal. Aí a gente daqui a pouco eu já dou uma palavra também aqui. Yes, vamos lá, João. Só o pessoal saber quem eu sou, né? Eu sou aqui da Lagoinha Orlando, né? Sou pastora de jovens aqui da Igreja da Lagoinha de Orlando, do pastor André Valadão, e Deus tem levantado, né, muitos brasileiros. Existem muitos brasileiros. Aqui em Orlando são mais de 100 mil brasileiros, né? Muita gente chegando, né, com sonho americano, com sonho de morar aqui nos Estados Unidos. E Deus nos trouxe para cá também, né? Antes eu não queria ficar aqui, eu sempre, eu vinha para cá, mas eu sempre quis voltar ao Brasil, eu sempre fui Brasil! apaixonada. Meu Deus, sempre. Mas há 3 anos e meio atrás, Deus foi muito claro assim comigo e com meu marido, falou assim: não, Deus tem uma obra para vocês aí, né? Deus nos deu o documento, nós somos americanos aqui nos Estados Unidos, que é um milagre assim de Deus, porque é muito difícil você conseguir isso, mas Deus foi abrindo as portas, enfim, e a gente conseguiu isso. Então, para quem está chegando agora, fala assim, gente, quem é essa pessoa? Então, meu nome é Marcela, eu sou aqui a pastora dos jovens, também do online aqui, junto com o pastor André Valadão, e Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Se Deus quiser, em breve eu vou estar aí no Brasil, que agora ele abriu lá em Alphaville também. É, E quem sabe a gente não se encontra aí pessoalmente. Mas em nome de Jesus. quer falar alguma coisa? É, o pessoal sabendo, né? O pessoal saber como a senhora, como você disse, como você disse, vocês aí são da Lagoinha, a Lagoinha aqui é um ministério que eu me sinto muito em casa, para ser sincero. Eu preguei algumas alagoinhas por aqui, na região. 600, né? Tem muita lagoinha. Isso, eu preguei na Lagoinha lá de... Eu tenho um pastor amigo meu na Lagoinha de Interlagos. Interlagos. E é um ministério que eu me sinto muito bem, é um ministério que eu me sinto como se fosse minha casa. Um Aham. ministério muito, muito... Olha a minha irmãzinha aqui, dá um oi. Ó, Oi. fofa. Quantos anos ela tem? Quantos você tem aqui? 7. Ó, que linda. A Ezenete também, a pastora Ezenete. Ó, tá aparecendo você aqui pelo vídeo. Benção, benção. Pastora Ezenete, eu tive alguns trabalhos com ela lá em Minas também. E Você só já para o pessoal participou saber. você já participou do Moriá, essas coisas? Moriá, eu esqueci o nome do evento que eu tive lá, Tem o Moriá lá em Renovo. BH. Lá em BH, eu tive no evento que teve o Brunão Morada, a Uhum. Ana Paula também estava aí, a Ana Paula Valadão, Sim, Cláudio Duarte. que benção. A Ana tá aí no Brasil. Eu congreguei com ela também 2 anos. Fiquei 2 anos e meio com a Ana Paula Valadão. E aí Deus nos deu uma palavra no passado para a gente se mudar aqui para Orlando. E a gente chegou aqui em agosto do ano passado. E Deus tem feito uma reviravolta, sabe? E eu achei muito legal, João, quando você falou assim, eu me sinto em casa. Porque, na verdade, todo local que a gente vai
né, que proclama o nome de Jesus, a gente tem que se sentir em casa, porque nós somos Sim. todos da mesma família. Não importa se você é Assembleia Batista, Presbiteriana, nós somos todos da mesma família. Então, quando a gente chega lá, a gente tem que se sentir em casa, porque nós estamos todos proclamando o nome de Jesus. Mas quem sabe a gente se encontrar pessoalmente um dia Em aí. nome de Jesus, não vai Em nome faltar de Jesus. oportunidade, eu acredito. Você veio aqui para os Estados Unidos. Então, Deus aí, ó, Deus vai trabalhar aí, ó. Isso aí Deus vai trabalhar. Eu já fui em alguns países aí pela Europa, mas os Estados Unidos é um país que é o sonho de ir, né? Amém. Desejo muito grande. Breve. Até então, porque é tão difícil, até mesmo é difícil de entrar, né? Porque o visto também, eles são bem. Porque a maioria o medo deles é o brasileiro ir e não voltar, né? E morar. E morar ilegalmente, né? É. Então eles ficam meio assim com os brasileiros, mas acredito que Deus vai preparar tudo Amém. conforme a vontade Deus dele. abençoe. E não vai faltar oportunidade. Assim que eu estiver aí, já vou mandar uma mensagem e falar, ó, tô indo para aí Bora. fazer, ter essa honra, né, de estar conhecendo aí a Lagoinha Orlando. Tenho certeza que Deus vai preparar a oportunidade. Amém, João. Eu tava pensando, né, quando você me convidou, eu falei, gente, o que a gente pode conversar, né, João? E eu tava pensando muito, algo que Deus colocou no meu coração, sabe, João? É que antigamente a gente não tinha muito acesso à vida das pessoas, né? Você é novinho agora, mas muitos anos atrás, a minha avó, ela falava assim para as minhas tias: olha, não é para vocês irem para casa de ninguém, não. Porque quando vocês vão para a casa dos outros e as pessoas têm uma casa melhor do que a sua, você volta para sua casa e você não fica feliz com o que você tem. E eu me lembrei disso, porque hoje, através da internet, a gente tem acesso a tudo na vida das pessoas, na verdade. Antigamente, para ir à casa de alguém, nossa, você tinha que comprar um jornal, uma revista, e aí você ficava super curioso, você abria aquela revista para ver a sala da pessoa, para ver a cozinha da pessoa. Hoje em dia, através da internet, a gente vê a vida da pessoa toda. Você vê até o que tem dentro da geladeira da pessoa, você vê o que tem na gaveta da pessoa. E eu estava pensando, sabe, João, que por conta desse acesso, muitas vezes nós nos tornamos pessoas insatisfeitas com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. A gente fica satisfeito porque as pessoas têm tantas coisas que a gente não tem, as pessoas fazem tantas coisas que a gente não faz, e muitas vezes a gente começa a entrar no estado de insatisfação. Aí você tem algumas coisas que Deus começa a te abençoar, você está sempre acessando na sua internet pessoas que têm muito mais do que você. Pessoas que têm um carro melhor, e isso sempre vai existir. Só que a insatisfação, eu até anotei aqui, ela é uma arma muito poderosa contra a nossa gratidão. Porque a gente, ao invés de viver uma vida grata ao Senhor por aquilo que a gente tem, a gente vive insatisfeito por aquilo que a gente não tem. Verdade. E a insatisfação é a maior inimiga da gratidão. E muitas pessoas, João, não têm acessado as promessas de Deus, os milagres de Deus, porque elas vivem no estado de insatisfação. Elas não conseguem ser gratas por aquilo que elas têm hoje. Mas a gratidão, ela é uma das chaves que acessa o milagre de Deus na nossa vida. Quando Jesus estava ali, né, diante daquela multidão, e vieram para trazer, falaram assim: Senhor, a gente precisa alimentar essa multidão. Jesus, o que ele fez? Ele pegou aquele pouquinho de pão que ele tinha, aquele pouquinho de peixe. O que a palavra de Deus fala? Ali em João 6:11. Jesus, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Aquela passagem que todo mundo conhece. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus agradeceu o pão e agradeceu. Senhor, graças te dou por esse pão. O que aconteceu? Automaticamente a multiplicação, né? Da multiplicação. E Deus multiplicou de uma forma que todos, a palavra de Deus fala que todos comeram à vontade.
Porque a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é transbordante, abundante. Ela não é só para você. Ela é para outras pessoas também. Mas, antes de Jesus acessar aquele milagre, ele agradeceu. E muitos de nós, João, não temos acessado. Eu sei que você fala muito sobre isso, né? Sobre milagres, sobre promessas. E muitas vezes nós não acessamos as promessas, os milagres, porque nós não somos gratos por aquilo que nós temos hoje, pela vida que nós temos hoje. Né? A palavra de Deus fala, ser fiel no pouco, sobre o muito. Não, aí você pensa assim, não, mas quando eu tiver muito, eu vou ser alegre, eu vou ser grato. Não. Se você não é grato hoje, Você não vai ser grato nunca. você não vai ser grato amanhã. Porque você é insatisfeito. E o insatisfeito, ele vai ser sempre, se ele não para de ser insatisfeito e começa a ser grato, ele vai ser sempre uma pessoa insatisfeita, porque sempre vai ter alguém que vai ter mais do que você. Sempre vai ter alguém que você vai olhar para a vida dela e vai achar que a vida dela é melhor do que a sua. E é por isso que a gente tem que olhar para nós mesmos e sermos gratos com aquilo que Deus tem nos dado. Com aquilo que nós somos hoje. Porque a gratidão, ela nos faz acessar os milagres de Deus. E aqueles discípulos, eles olharam para aquela situação e eles não viam nada. Um falou assim, Senhor, para a gente dar pão para esse povo, eu vou ter que trabalhar muito. Ainda que a gente trabalhasse mês, eu não conseguiria pagar. André vira para Jesus e fala assim, olha, Jesus, a gente tem esse pãozinho, esse peixe, mas não vai adiantar de nada. Por quê? Porque André, ele estava olhando para as circunstâncias dele. E assim somos nós muitas vezes. A gente fala tanto de fé, né, João? Não, porque a gente tem fé, a gente tem fé. Mas como nós, muitas vezes, a gente só anda por aquilo que a gente vê. A gente não anda por aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas apenas por aquilo que a gente consegue ver. E aquele discípulo, naquele momento, ele olhou para aquele pão e falou assim, não tem o que fazer. E talvez você aí de casa esteja numa situação, e você olha para a sua situação e fala assim, não, eu não tenho o que fazer. Não tem nada para fazer. E até o meu marido essa semana ele postou uma frase que eu repostei, eu até anotei aqui, cadê? Que muitas vezes Deus, o impossível vem na nossa vida para que a gente consiga acessar o invisível. E como é que a gente acessa o invisível? Através da nossa fé. O que é a fé? O que fala lá que é a fé? A fé, É a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos. e a prova daquilo que nós não vemos. Para a gente acessar o invisível de Deus, eu preciso ter fé. Mas muitas vezes pelas nossas circunstâncias, né, João? É. Até mesmo porque o povo antigamente, por que existia muito milagre antigamente? Porque o povo tinha fé, né? Principalmente naquela passagem de Lázaro, vai falar que no terceiro dia, se você for estudar, você vê que o costume do povo judeu era até o terceiro dia de uma morte, ainda tinha esperança do morto levantar, né? De o milagre acontecer. Por quê? Eles tinham uma certa fé. Por que hoje em dia a gente não vê mais morto levantando? A gente não vê muito mais cego enxergando. Por quê? Não é porque Deus parou de trabalhar, não é porque Deus perdeu os seus poderes. É porque hoje a gente não tem mais fé como antigamente. A gente não tem fé num limite, num nível, a gente poder falar, não, eu tenho certeza, eu creio que vai acontecer. Não. A gente acaba até subestimando o nosso próprio Deus. Não vai dar certo. Não. E aí é a hora que a gente tem que mostrar que a gente tem fé para o milagre acontecer, o impossível chegar. Exatamente, exatamente isso. Porque a gente vive muito de acordo com as nossas circunstâncias, né? A gente é muito paralisado pela nossa circunstância. A gente é dependente da circunstância, né? A gente fala muito de fé, mas a gente só age de acordo com aquilo que a gente vê. Mas Deus quer que a gente acesse o invisível. Verdade. E Deus quer que a gente viva como se aquilo que ainda não aconteceu já tivesse acontecido. Sim. Como que você, né? A gente tem muita mulher aí, muitos pais, mães.
Como você agiria, você esposa que de repente está num problema no seu casamento, como que você agiria se você estivesse bem no seu casamento? Se Deus trouxesse seu esposo, como você agiria se o seu filho que está desviado voltasse para Jesus? Qual que seria a sua alegria? Qual que seriam as suas palavras? É essa vida que você tem que viver hoje. Outro dia eu falei sobre isso. Como é que está o seu marido? Para de falar para as pessoas, nossa, porque minha vida está assim. Não, porque está terrível. Meu marido é isso, meu filho é aquilo, a minha situação. Não, não. Comece a declarar aquilo que você quer viver na nossa vida, na sua vida, porque as suas palavras vão determinar o seu destino. A boca tem poder, né? As nossas palavras têm poder. E nós, cristãos, a gente não se policia nisso. Quando a gente tem medo, e a gente expressa os nossos medos através das nossas palavras. Mas nós precisamos declarar sobre as nossas vidas a palavra de Deus. A palavra de Deus. E aquilo que nós declararmos vai determinar onde a gente vai chegar. Como que você quer ver sua casa? Como você quer ver seu filho? Declara isso. Não fala assim, não, aquele menino me dá uma dor de cabeça. Não, como é que tá seu filho? Nossa, ele é uma bênção. Casa, ele é só o sangue de Jesus. Mas ele é uma bênção. Deus dá benção. Deus está trabalhando. Ele está mudando. Os seus olhos não veem isso, mas quando você fala isso, você está acessando o invisível, aquilo que ainda não existe na sua vida. E isso é fé. Eu começar a viver qual é a minha alegria. Eu não posso me alegrar quando a minha bênção chegar. Eu vou me alegrar hoje por aquilo que ainda não começou. Por aquilo que ainda não aconteceu. Ainda. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Assim como aquela mulher que a viúva chegou, Elias chegou para a viúva e ela falou assim, eu não tenho nada. Eu tenho um pão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E Elias falou assim, ok, você tem isso daí? Então me faz um bolo que eu quero comer desse pouquinho de farinha. E aquela mulher, ela não olhou para a circunstância dela, porque se ela tivesse olhado, ela jamais, João, faria aquele bolo para aquele profeta. Ela já tinha desistido. Fala, profeta, você tá de brincadeira? Eu não tenho comida nem para mim, para o meu filho, você acha que eu vou te dar? Você tá viajando? Mas ela não olhou para a situação dela. Ela olhou para a promessa. Porque Elias falou para ela, se você fizer isso, nunca mais vai faltar azeite e nem farinha na sua casa. E foi isso que aconteceu naquela viúva. Nunca mais faltou azeite, nunca mais faltou farinha, de tal maneira que ela pôde abençoar a vida das outras pessoas. Porque a bênção que Deus tem pra gente, João, não é só pra gente. É pra nós e para outras pessoas. Deus nunca nos abençoa para a bênção ficar só pra gente. É uma bênção transbordante. Transbordante. E é isso que eu creio, sabe, João? É isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho declarado. E eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho aprendido muito sobre essa questão da nossa palavra, da nossa postura. Como que eu vou agir? Eu vou me alegrar quando minha bênção chegar? Não. Eu vou me alegrar hoje, na certeza de que minha bênção vai chegar. Eu vou me alegrar quando meu marido voltar para casa? Não. Eu vou me alegrar hoje, na certeza de que ele vai voltar. Eu vou me alegrar quando meu filho voltar para a igreja? Não. Eu vou me alegrar hoje na certeza de que ele vai voltar. Porque ele vai voltar. Deus não rejeita a oração de um justo. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Vai acontecer. Mas eu preciso agir com fé. Porque as pessoas falam assim, né? O que é ter fé? É nas suas atitudes. Não, eu creio, mas vive triste. Eu creio, mas vive murmurando. Eu creio, vive falando que não vai acontecer. Né? Fala aí, pastor. E até às vezes que a gente... como você falou, os cristãos acabam não compreendendo que a palavra deles tem poder, né? É desse jeito. Às vezes as pessoas pensam que cristão é apenas ser dentro da igreja. Mas como eu costumo dizer, é fácil, né? Ser dentro da igreja. Porque é lá o ambiente, né? Lá está tudo proposto a você ser propício, né? Tá tudo propício para você poder entender, para você poder ser, para poder você demonstrar que você é.
Mas se você não entender que a sua palavra ela tem poder completamente de mudar a litologia do mundo espiritual, a Hum, partir do momento que a gente entender isso, a uhum, nossa vida ela vai ser muito melhor. Porque uhum, às vezes a bênção está até chegando. Aí você fala uma palavra, lança uma palavra no mundo espiritual, aí ela vai ter que voltar tudo de novo. hum, E aí a gente fala, é Deus, Deus não quer, Deus não faz nada por mim. Às vezes não é Deus, às vezes é a gente. uhum. Às vezes é a gente que solta, às vezes a gente que fala, a gente que até mesmo a gente. Eu costumo dizer que a minha mãe brincando, até ela brincando, ela profetiza. Eu costumo Ô, dizer. glória! Então, assim, às vezes ela já aconteceu diversas situações que ela brincou assim, ó. E o que ela falou brincando aconteceu. Ô, glória! Então a gente fala assim, a nossa palavra no mundo espiritual, ela tem muito poder, né? Aleluia. Então a gente tem que medir certamente o que a gente vai falar. É até porque eu tava ontem eu entrei rapidinho ontem numa live e aí eu comentei sobre José, né? E todo homem de Deus, todo grande homem de Deus, todo grande mulher de Deus tem o seu erro. O Uhum. seu erro até mesmo o seu erro que fez ele chegar onde ele chegou. Porque o maior erro de José foi ter contado o seu sonho para quem não acreditava nele. É verdade. Se ele chegasse em alguém que realmente acreditava no seu sonho, ele ia falar, ia dar certo, ninguém ia jogar na cisterna, ele não ia causar inveja, ele não ia despertar ódio. Mas aí ele achou que os seus irmãos e até mesmo que seu pai acreditavam. Uhum, E ele uhum. chegou a contar e chegou assim, pai, irmãos, eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas se dobravam perante mim. E aí eles já entenderam de outra forma, de outro sentido, dizendo, você acha que você vai reinar sobre nós? Ou seja, ele está achando que o menor da casa ia reinar sobre toda a casa. Ele disse, não. Às vezes porque ele contou o sonho para quem ele achava que acreditava e eles não acreditavam. E Uhum. aí, quando você conta os seus planos, os seus projetos para quem não acredita nele, desperta inveja, É, desperta fúria, é, desperta ódio, desperta até mesmo o diabo usando aquela pessoa para poder te tirar do foco. Então ele contou o sonho para quem não devia contar, foi jogado na cisterna. Só que o maior erro dele gerou tudo aquilo que aconteceu com ele. O quê? O maior erro dele gerou ele ser o governante do Egito. uhum. Porque tudo tem um propósito. Se ele É, não contasse seu sonho, não ia causar inveja. Se ele não causasse inveja, seus irmãos não teriam jogado ele na cisterna. Se não jogasse na cisterna, ele não teria sido comprado pelos midianitas. Ele não teria ido parado no Egito, ele não teria virado governador. Então, quando Deus ele quer te honrar, até o erro ele usa a yes, seu favor. yes. É tanto que eu digo que Moisés ele foi lançado no Rio Nilo, mas se você for parar para analisar, o que os soldados faziam com os meninos que mandavam matar, os soldados jogavam no Rio Nilo e a sua mãe coloca ele exatamente no Rio Nilo. Então, ou seja, a sua mãe colocou ele no lugar da sua morte, na armadilha de Satanás. Só que eu acredito que quando Deus ele quer honrar, ele usa até a armadilha de Satanás como porta de escape para a nossa vida. Eita, eita. Então, quando tem tudo preparado e quando já tem tudo elaborado, quando você fala assim, não, vai acontecer isso, aquilo outro, eu vou fazer, Ele já sofreu demais, já traíram demais, já machucaram demais, agora chegou a hora de eu honrar ele. Ele usa até um erro, ele usa até a armadilha do diabo para poder nos honrar. É Só desse que isso aí só vai acontecer se eu e você tivermos o ouvido sensível à voz de Deus. Uhum. É, Porque às vezes eu costumo dizer que às vezes a gente conta nosso problema para quanta gente. é verdade. A gente conta nosso problema para o vizinho, para amiga, para amigo, para todo mundo. Mas na hora que às vezes a gente está contando para todo mundo, às vezes Jesus senta do nosso lado e fala assim: cadê? Conta para mim.
Uhum. Você tá contando para todo mundo, mas nenhum deles pode resolver. Uhum. Conta para quem realmente resolve. Uhum. É desse jeito. E eu até disse no podcast lá da Karina que eu fui, às vezes a gente tá preocupado em tanta coisa, Hum. sabe? A gente tá focado em tanta coisa no mundo carnal pra gente, pra nossa carne. E aí ele tá falando assim, eu quero resolver. É desse jeito. Eu quero resolver. Eu vou parar tudo porque eu quero resolver o seu problema. E a gente não escuta, a gente parece que a gente não vê ele falando. É E aí verdade. a coisa aperta, a coisa vai, a coisa acontece e só complica ele falando assim, eu quero resolver. E a gente conta pra fulano, pra ciclano, pra fulano e ele, eu quero resolver. É. Só que eu acredito que hoje ele reservou esse horário, ele reservou esse dia para falar comigo, para falar com você, para falar com esse povo, para Amém. poder falar assim, às vezes a oportunidade está na sua porta, na sua cara. Exatamente. É por isso a importância disso que você está falando, da gente. Outro dia eu postei uma frase, né? Caminhe com pessoas que te impulsionem para a sua promessa. Porque é exatamente isso que você está falando. Muitas vezes nós caminhamos com pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem para nossa vida. É. Que não acreditam naquilo que você carrega, sabe, João? Tem muitas pessoas, muitas vezes até dentro da igreja, que ficam tentando provar para os líderes quem elas são, tentando provar para o pastor quem ela é. Não, olha, meu irmão, caminhe com pessoas que enxergam aquilo que você carrega, aquilo que Deus colocou na sua vida, pessoas que vão te impulsionar para aquilo que Deus tem para você. E aquilo que você está falando, João, não compartilhe o seu coração com quem não vai acreditar naquilo que Deus tem. Quando Deus mandou, né? Quando Deus falou para Moisés, Moisés, manda os espias lá para a terra, porque eu vou dar para vocês aquela terra. Eu vou dar para vocês. E aí, quando Caleb voltou, Caleb falou assim: olha, existem gigantes naquele lugar, mas certamente Deus nos dará a vitória. Enquanto que outros olharam para aqueles gigantes e falaram assim: nossa, mas de jeito nenhum, a gente vai morrer aqui, porque aquele povo lá é muito grande, aquilo ali é muito difícil. E o que aconteceu? Caleb foi lá, entrou na terra. Aquele povo que falou que ia morrer, morreu. Caleb levou o povo. Por que aquele povo entrou naquela terra prometida? Porque eles tinham Caleb na vida deles. Alguém que acreditava na promessa de Deus para a vida daquele povo. Alguém que impulsionou o povo para a promessa de Deus. E são essas pessoas que a gente precisa caminhar, com pessoas que acreditam no propósito que Deus tem para a nossa vida. E quantas pessoas, João, não avançam porque são cercadas de pessoas que estão o tempo inteiro falando assim: nossa, talvez você é super novo. Imagina se você se cerca de molecada. Ah, pastorzinho. Ah, só quer fazer isso. Não, você tem que se cercar de amigos que falam assim: é isso aí. É isso aí, João. Deus está te usando. Que bênção. Vai com tudo, vai para cima. Você precisa caminhar e ter amigos que acreditam naquilo que Deus tem para sua vida. E não que vão ficar tirando sarro de você. Quantas vezes, né, você abre o seu coração e as pessoas falam assim: nossa, mas Deus falou que vai fazer. Vai nada. Não, mas você é assim, você é assado, você fez aquilo, você fez isso. Por isso que isso que você está falando é fundamental. A gente precisa compartilhar, abrir o nosso coração e caminhar com pessoas que nos impulsionam para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quanto mais uma pessoa, uma vez minha mãe me disse que quanto mais a gente sobe, quanto mais alto a gente sobe, se a gente cair, maior vai ser nossa queda, É, né? Então, se você só subir, querer subir só por ir mesmo, vou subir, não. Mas só sobe e permanece lá em cima quem tem uma base aqui embaixo. é isso aí, João. Nossa, essa aqui, olha, essa aqui veio do céu agora. Essa aqui eu vou colocar no Glória. só permanece lá em cima quem tem uma base aqui embaixo. É, Anota aí. Você que tá aí, ó. Se você ficar perdendo as oportunidades, ó, vai anotando aí, ó. Quem está em cima só permanece em cima se tem uma base aqui embaixo. Porque a vida ela é uma montanha russa.
tem hora que você tá em cima, tem hora que você tá embaixo, tem hora Uhum. que você sobe, tem hora que você desce, tem hora que você vai, tem hora que você fica. E é aquela turbulência. Mas aí, se você realmente tem uma base embaixo, você irá subir e você irá permanecer lá em cima, né? Raízes E profundas, né, João? Raízes profundas. é isso, E raízes profundas, elas suportam os ventos, a tempestade, pode vir o que for. Aquela árvore não é arrancada, porque ela tem raízes profundas. E são raízes que se firmam na rocha. As raízes que estão firmadas na rocha, a árvore não cai. E quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus. verdade. Se Quando as a suas gente raízes estão ali na rocha, é, profundas em Jesus. Pode vir a tempestade que for, meu irmão. Pode acontecer o que for na sua vida. Podem tirar tudo de você. Você vai permanecer ali. A sua árvore não vai ser derrubada, não vai ser abalado, porque as suas raízes são profundas em Deus. E é por isso que muitas pessoas, né, passam por dificuldades, João, e se afastam, porque tem tido um relacionamento superficial, mas Deus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, para criar raízes profundas com Deus, porque as dificuldades elas vão vir, todos nós vamos passar, todos nós passamos por um momento difícil, todos nós passamos por situações difíceis. Eu cresci na igreja desde pequenininha e eu não fui poupada de situações difíceis, eu não fui poupada de situações que eu falava assim, que eu falei assim, meu Deus, e agora? A minha vida acabou, mas a minha árvore balançou. Veio aquela tempestade, mas eu permaneci, porque as minhas raízes estavam profundas em Jesus. E é isso que as pessoas precisam entender, que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, essa base, essa raiz profunda, porque vão vir as dificuldades. Mas você não vai ser abalado, você não vai ser atingido, você vai ser protegido. E Salmo verdade. 91 nos garante isso. Até eu trouxe essa palavra para os jovens na última semana, que eu amo, né? O Salmo 91 é o salmo mais, acho que é o mais famoso, né? Que todo mundo fala desses salmos, né? Acredito que até, eu acho que é o versículo mais famoso da Bíblia, né? É, Todo mundo conhece. é uma promessa que todos, né? Até quem não é crente conhece, Verdade. né? Que fala que o Senhor vai nos cobrir com as suas penas e nos abrigará sobre as suas asas, sua fidelidade, armadura e proteção. Olha só, isso é a palavra de Deus para você. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1.000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Mas, só que a palavra dá uma condição aqui. Se você se refugiar no Senhor e se fizer do Altíssimo o seu abrigo. E ele termina, João, esse Salmos falando assim, que a gente vai pisar na cabeça de leões, cobras, a gente vai esmagar a serpente. E ele vai livrar aqueles que o amam. A promessa do Salmo 91, que muita gente fala, né? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Nossa, isso é uma bênção, mas a palavra fala que essa promessa se aplica àqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que o obedecem. Aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda. Esse é o que me ama. São essas pessoas são guardadas. Essas pessoas são protegidas. Você vai poder passar pela fornalha, pela cova dos leões, assim como Daniel, ele não teve um arranhão. Assim como os amigos de Daniel não tiveram nem cheiro de fumaça. Passaram pelo fogo, passaram pela fornalha e não tiveram nem cheiro de fumaça. Não é não? É É assim incrível. que faz. É incrível. Nosso Deus, ele tem uma capacidade, né? De fazer as coisas sem deixar nenhum rastro, sem ninguém entender nada, né? Porque às vezes
A gente procura entender o trabalhar de Deus, mas o trabalhar de Deus não tem como ninguém entender. Porque Deus trabalha de acordo, Deus não trabalha de acordo com a pressão, né? Deus não trabalha de acordo com a situação do momento. Ele trabalha de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável para nossas vidas. É por isso que já diz, a vontade dele. Então não é a nossa vontade, é a vontade dele. Mas mesmo sendo a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável pra gente. Aleluia, aleluia. Então, às vezes, a gente não quer, né? Mas mas boa. renunciar, né? Até acho que uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu coloquei uma frase, João. E essa frase foi incrível, porque Deus fez algo sobrenatural. Essa frase alcançou 4 milhões de contas. E eu coloquei a seguinte frase: uma vida de renúncia na terra te faz acessar o que foi estabelecido no céu. E é exatamente isso que você está falando. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Nós somos chamados não para viver aquilo que nós queremos, mas para nos submeter à vontade de Deus. Muitas vezes Deus vai nos dar direcionamentos que a gente não entende, que a gente não quer. Fala assim, meu Deus, mas como assim? Tá tudo bem aqui, por que eu vou ter que ir para outro lugar? Mas Deus está falando, eu tenho algo para você melhor. Eu tenho algo para você que os seus olhos não conseguem enxergar, que você não tem capacidade de entender, mas eu tenho algo melhor, que foi o que aconteceu ali com o povo. Deus falou assim, tá vendo aquela terra? Eu tenho aquela terra para você. Mas o povo estava no deserto. E pensando assim, não, eu não posso ir para lá. Aqui é melhor, não é possível. Porque os gigantes estão lá. E Deus está falando assim, não. Eu tô com vocês. Eu não abri o mar vermelho. Não matei os inimigos. Esse mesmo Deus é o Deus que vai estar com vocês naquele gigante. E até umas 2 semanas atrás, o pastor André Fernandes estava pregando e ele falou algo que eu achei sensacional. Ele falou assim, meu Deus, para de dar nome para o seu gigante e começa a dar nome para o seu milagre. Deus está falando ali, olha, eu tenho uma terra para você, eu tenho algo melhor para você. E a gente não para de falar dos nossos gigantes. Mas a gente tem que parar de falar dos nossos gigantes e começar a falar do nosso milagre. E Caleb conseguiu ver o milagre. E acessou, porque ele viu, ele falou, não, Deus foi com a gente até aqui. E o mesmo Deus que foi com a gente vai continuar. E eu amo essa história, João, sabe por quê? Porque a gente tem medo muitas vezes dos nossos inimigos. A gente tem medo muitas vezes das situações difíceis, mas quando agora, né, Josué, como novo líder, vai e manda novos espias para a terra novamente. Então, ele manda os espias. E sabe qual é o relatório que Raabe dá para eles? Raabe, aquela, né, que era prostituta, que escondeu ali os espias. Ela vira para ele e fala assim, meu Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo aqui tá morrendo de medo de vocês chegarem. Porque eles sabem aquilo que o Deus de vocês já fez. O Deus de vocês já abriu o mar vermelho. O Deus de vocês matou todos os inimigos. E eles morrem de medo de vocês entrarem aqui. Então, muitas vezes, a gente está assim, a gente está morrendo de medo. Mas quem está com medo é o inimigo, João. Porque ele sabe que a hora que você chegar, ele vai ter que sair. A hora que você colocar seu pé, a casa dele vai cair. Vai cair. Exatamente porque a gente não chega sozinho, né? A gente chega com o Todo-Poderoso, né? Então, quando ele entra, aí já muda o lado, né? Aí, ninguém, né? Quando ele entra, não tem pra ninguém. O diabo até... Mas com ele, aí não dá, né? Com ele não...
Ele é poderoso demais. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é poderoso. Ele é tanto. Hoje, Ele, ele até nos guarda, nos livra, nos amém, protege, né? amém. E é tudo que nós. E ele sem a gente é tudo. E a gente sem ele não é nada. É desse jeito. Eu costumo dizer que Deus, as pessoas falam, ah, tá bom, não vou pra igreja não. Quando as pessoas não querem ir pra igreja, sabe? Não quer ter um compromisso com Deus. Aí eu fico pensando, mas a única pessoa que perde é a gente. É você mesmo, é isso Se aí. a gente virar as costas para ele, quem vai sair perdendo vai ser a gente. Porque com a gente ou sem a gente, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. É desse jeito. A gente adorando, ele continua sendo Deus. A gente reclamando, ele continua sendo Deus. A gente murmurando, ele continua sendo Deus. A gente dando glória, ele continua sendo o mesmo Deus. A gente não gostando da situação, ele continua sendo o mesmo Deus. A gente adorando a situação, ele continua sendo o mesmo Deus. Yeah. Ninguém pode Muda. tirar esse título dele. É, Ele é um Deus. Ele é o único. Ele é o verdadeiro. é Uma frase, uma vez alguém me falou uma frase que eu achei muito interessante. Quando o ser humano começar a entender o trabalhar de Deus, Deus para de virar Deus. Deus não é mais Deus. ninguém explica Deus, né? Exatamente, porque aí, vamos dizer assim, a principal característica de ser um Deus é ninguém entender. Não dá para entender. Ele poder ser o soberano, ele poder. Se você pensa um, ele pensa dois lá em cima. Se você pensa dois, ele pensa cinco. Essa é a principal característica. Ele é inevitável. Meu Deus, ele é tremendo, sabe? Desse E a jeito. gente olha e fala assim, não, mas sem ele, nada podemos fazer, né? É desse jeito. É E desse Jesus diz, né? Sem ele, nada podemos fazer. É desse... Nada podemos fazer. Sem ele, nada. Com ele nós somos mais do que vencedores, né, João? Que as pessoas não possam, né? Eu sei que tem muita gente para a pessoa estar assim, essa hora, ou querendo ouvir algo, é porque as pessoas precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra que traga conforto ao seu coração. E eu e João, a gente está aqui nessa noite, aí já são quase meia-noite, para te dizer, meu irmão, não desista. Se Jesus está no seu barco, presta atenção, você não vai afundar. Eu estava lendo agora a Bíblia para as minhas filhas. E quando Jesus, né, os discípulos estavam lá no barco, aquele desespero, muitas vezes é a gente, João. A gente está numa situação, a gente está desesperado. E Jesus, uma calma, perguntando por que vocês estão desesperados? E a pergunta eu tô aqui. Te fala nessa noite, por que você está desesperado? Se eu tô no seu barco, você não vai afundar. Se eu tô no seu barco, você não vai morrer. Não é o seu fim. A hora que Jesus falar assim, chega, tempestade, cesse agora. A tempestade, ela vai cessar. Ela vai passar. Mas existem processos na nossa vida que nós precisamos passar para que você e eu possamos ser tratados naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem obra na sua vida, Deus tem algo na sua vida, e essa dificuldade é um processo onde Deus está trabalhando no seu caráter, onde Deus está trabalhando na sua vida e te preparando para aquilo que Ele tem para você. Mas, ei, você não vai morrer. Essa luta não veio para te matar, mas essa luta veio para te promover para aquilo que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Então, se hoje você está passando uma situação difícil, onde você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha vida acabou. Não acabou. Se Jesus está no barco, não acabou. A hora que ele falar para a tempestade parar, a tempestade vai parar. Como o João disse, ele é o Todo-Poderoso. Ele é a hora que ele chegar, a tempestade vai. E você vai ficar igual aqueles discípulos, assim, né? Que eu imagino os discípulos assim, meu Deus, a gente aqui desesperado, e ele chega e acalma tudo. É exatamente isso. Talvez você esteja aí desesperado e Jesus está assim, olhando e fala assim, fica calmo, eu tô aqui, você não vai morrer. Não se desespera. Essa situação não veio para te matar, mas essa situação veio para promover
você para aquilo que eu tenho para sua vida, para o propósito que eu tenho para sua vida. Então, que você não se desespere, que você saiba que se Jesus está no seu barco, você terá a vitória. Você não vai afundar. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Nessa live hoje, eu acredito que Deus reservou para falar pra gente, né? Mostrar pra gente ficar tranquilo, né? Até mesmo porque quando Jesus ressuscita Lázaro, Marta, quando Jesus chega na cidade, ela chega já alvoroçada em cima dele. Aham. Chega falando assim, se eu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. E o barraco começou a comer e Marta ficou toda ansiosa e gritando, esperada. E aí, se você for estudar, você vê que Maria estava sentada no seu sofá, na sua casa. Perguntaram para ela, por que, que você está tão tranquila? Sua irmã está toda alvoroçada lá e você aqui tão quieta. Ela olhou e falou assim, é porque eu sei a capacidade do meu Deus. Yes. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós podemos, ou até mesmo do que nós precisamos. É Então, desse. ele hoje olha pra gente e fala assim, fica tranquilo, não desespera, porque eu estou aqui no seu barco. O barco não vai afundar, você não vai morrer, não vai virar, porque eu estou no barco. A tempestade pode até estar alvoroçada, dizendo, vai. A situação no momento pode até estar dizendo, vai cair. Mas você está no seu barco, pode ficar tranquilo que o barco não vai virar, o barco não vai cair. Exato. Amém? Vamos tirar um print aí, gente. Vamos É, tirar um meu print. marido está assistindo, eu falei, tira vários, hein? Ele, Tirar vários aí já, né? peraí, deixa eu bater. João, Oi. muito obrigada, viu? Foi um prazer Nada, o prazer enorme é conhecer. todo meu. O prazer é todo meu. E Obrigada. quando eu for para esses lados aí, eu vou dar um grito. Com certeza, pode dar. Você está em que cidade aí do Brasil? Eu sou de São Paulo. Está em São Paulo? Ah, então. Volta e meia a gente vai estar por aí também. Quem sabe a São gente. Paulo tá por aqui também, dá um grito. Bora. Estando por aí, eu dou um grito. Vocês estando por aqui, você Yes. também dá um grito. Vem que a E gente. vai um gritando. Yes. Tá bom? Deus abençoe. Eu quero agradecer, né? Por esse tempo. Quero agradecer a sua presença aqui. Que Deus abençoe sua vida muito mais, sua família, seu esposo, seus filhos. Que o Senhor continue derramando graças, né, sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua casa. Que Deus guarde, que Deus livre, que Deus coloque na mão dele, sustente, né? Caminhe, que a tempestade aí, que ele venha estar no barco de vocês. Eu tenho certeza que ele já tá. Tá bom? Deus João, abençoe. pode orar por essas pessoas. Claro que o pessoal tava pedindo no início, eu falei, não posso esquecer. Yes. Deixa eu orar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai querido, Pai amado, nós queremos te pedir, mas Amém. primeiramente nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor te fazer. Meu Pai, muito obrigado pelas suas vidas, pelas 185 pessoas que estão agora, meu Pai. Muito obrigado, que o Senhor acompanhe, que o Senhor livre, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Amanhã, no sair, no entrar, no trabalhar, na escola, aonde for, Senhor, protege, livre, guarda, e que o Senhor venha realizar todos os sonhos e os desejos deles. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Tá bom? Deus. Prazer, João. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe, viu? Beijo. Beijão. Tá bom? Gente, eu vou encerrar a live por aqui. Eu vou deixar essa live salva. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Quando eu vou marcar para a gente estar fazendo mais lives. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui assistindo. Receba. Acredito que vocês puderam entender o que essa live trouxe para vocês. Calma, confia, descansa, porque já está no barco.
Amém, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando. Deus abençoe.